Olá, pessoal! Seguindo aqui sobre a reforma tributária, esse é o vídeo 2. Venham comigo, não vou enrolar, já vamos começar, ó, começando. Bom, tá muito bacana esse vídeo porque nós vamos falar um pouco, fazer uma comparação entre os tributos antes e depois da reforma tributária, assim você pode se familiarizar um pouco assim melhor, né? No vídeo passado, nós falamos sobre políticas públicas, né? De alguns estados aí que vai ter uma diferença na cobrança desses tributos, tá? Se você não assistiu, volte no vídeo anterior que eu expliquei um pouquinho sobre isso. Então, vamos ressaltar que após a reforma, alguns setores e regiões terão regimes específicos. Essas exceções têm como objetivo preservar políticas públicas já existentes e minimizar os impactos sociais e econômicos da reforma tributária, buscando uma transição equilibrada para um novo modelo. Então, a Zona Franca de Manaus entra aí, tá bom? Mas o que mudou na reforma? Vamos direto aos tributos, tá? Então, os tributos federais atualmente são esses: PIS, COFINS, IPI. O estadual é o ICMS e o municipal ISS, tá? Nós falamos também que a reforma tributária cria o Imposto sobre o Valor Agregado, IVA, que é caracterizado por incidir apenas sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia de produção e comercialização de bens e serviços. O conceito é baseado na ideia de simplificar a tributação e evitar a cumulatividade, ou seja, o efeito cascata em que o imposto é cobrado sobre o outro, tá? Então, no Brasil, o modelo de IVA será implementado por meio de dois tributos principais que serão abordados a seguir, criando um IVA dual, tá? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, além de um imposto para desestimular o consumo de bens e serviços que façam mal à saúde ou ao meio ambiente, que é o imposto seletivo. Então vamos falar sobre o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS ele substituiu o ICMS e o ISS, tá? Será um imposto de competência estadual, distrital e municipal, com alíquotas uniformes em cada estado e município. Será não cumulativo, permitindo créditos ao longo da cadeia produtiva e comercialização de bens e serviços. Então, eu fiz aqui minha foto, minha imagem ficou aqui. Eu vou tentar editar, não sei se eu consigo tirar na edição para vocês enxergarem melhor, tá? Então, o modelo atual, nós temos tributos federais, o PIS, que é o Programa de Interação Social, o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, IOF, Seguros, que é sobre impostos sobre operações financeiras e seguro. Nós temos no tributo estadual ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e o tributo municipal ISS, são dois S, Imposto sobre Serviços. Então, com a reforma tributária, gente, vai cair toda essa nomenclatura, tá? Nós teremos dois: o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é regido pela União, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ai, gente, pulou aqui, mas tá bom. Que é de competência estadual, municipal, enfim. Então, a competência federal, ele vai ficar com o CBS, que é um tributo de competência exclusiva da União, que vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI. Ah, vai substituir bastante coisa, né, gente? Perceberam aí? Então, o CBS, como que ele funciona na prática, tá? Então, assim, a indústria, eu fiz até aqui
uma fábrica, né? Ele vende um produto por R$ 1.000, por exemplo, né? E paga CBS de 10%, ou seja, R$ 100. Como a fábrica não comprou insumos que foram tributados pela CBS, não tem créditos para descontar e, portanto, paga o valor total de R$ 100 sobre a venda. No atacadista, por exemplo, a compra do produto da indústria por R$ 1.000 e revende por 1.500. Ele deve pagar CBS de 10%, R$ 150, porém pode descontar os 100 pagos pela indústria, pagando apenas R$ 50 de contribuição. O varejista ele adquire o produto do atacadista por R$ 1.500 e o vende ao consumidor por R$ 2.000. Ele paga o CBS de 10% de R$ 200 e desconta os 150 já pagos à cadeia, pagando R$ 50. No modelo da CBS, o tributo é cobrado apenas sobre o valor agregado em cada etapa, garantindo justiça tributária e eliminando a cumulatividade. A CBS é um dos pilares da reforma tributária e substitui o PIS, o COFINS, o IPI, simplificando os processos. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS, tá? O IBS unifica o ICMS, que é o Imposto Estadual sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, Imposto Municipal sobre Serviços. Substitui, assim, dois tributos com regras complexas e divergentes por um único imposto de conferência compartilhada entre estados e municípios e Distrito Federal. Essa competência compartilhada, ela será administrada em conjunto, tá? Pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios, por meio do comitê gestor do IBS. Esse comitê gestor eu vou falar mais para frente, vou explicar basicamente no vídeo 3. Então, haverá uma legislação única para todos e cada ente federativo poderá definir sua alíquota, tá? Além de realizar fiscalização e a cobrança do pagamento dos impostos. A incidência não cumulativa. O IBS será calculado com base no valor agregado em cada etapa da cadeia produtiva. As empresas poderão descontar o imposto pago nas etapas anteriores, evitando o efeito cascata e garantindo uma tributação mais justa. A base de cálculo ampla. O IBS abrange a comercialização de bens, serviços, direitos e até transações no comércio eletrônico, cobrindo quase todas as atividades econômicas. Isso garante uma tributação uniforme e abrangente em todo o país. Alíquotas uniformes. Isso é muito importante, pessoal, porque antes cada município fazia o que dava para fazer, e o estadual também. Acabava que o brasileiro do Rio Grande do Sul pagava um tributo diferente do brasileiro do norte. Então, tudo isso daí acabava que gerando também disparidades regionais, entendeu? Então, assim, embora os estados e os municípios eles possam definir suas alíquotas, o IBS será aplicado de forma uniforme a todos os bens e serviços dentro de uma mesma jurisdição, evitando discriminação entre diferentes setores econômicos. A arrecadação será automatizada, então o imposto será recolhido eletronicamente, reduzindo custos administrativos para empresas e governos, e essa automatização contribui para a redução da sonegação e para a melhoria do controle fiscal. Neutralidade econômica. O IBS não interfere nas decisões econômicas das empresas, como a escolha de fornecedores ou a localização de instalações, pois sua cobrança é uniforme. Isso promove maior eficiência e alcance de recursos e aumenta a competitividade entre os setores. Distribuição da receita. A receita do IBS será dividida automaticamente entre estados, municípios e Distrito Federal, com base no local onde o consumo ocorre e não na produção. Esse modelo evita distorções e garante uma distribuição mais justa dos recursos, promovendo maior equidade fiscal.
Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma venda de celular, tá? Então, a distribuidora, ela revende o celular para varejista, por exemplo, por R$ 1.500. O IBS sobre essa venda é de R$ 150, como a fábrica já pagou 100 na compra, paga apenas 50 de diferença. O consumidor final arca com o imposto total embutido no preço. Isso sempre aconteceu, tá? Não é só a reforma que fez isso. Mas sem efeitos cumulativos nas fases anteriores da cadeia da comercialização. O IBS apresenta um avanço significativo no sistema tributário brasileiro, simplificando as regras e promovendo maior justiça fiscal, com a gestão compartilhada e a distribuição equitativa das receitas. Espera-se um impacto positivo na arrecadação dos entes federativos e uma maior previsibilidade e segurança jurídica para as empresas. Aqui eu coloquei essa imagem que ficou muito bacana, pedir para a IA fazer, né, a imagem sobre o imposto seletivo, né? Então, assim, tudo que prejudica a saúde e o meio ambiente vai ter um custo maior. Qual o intuito? É não incentivar esse consumo, né? Então, a pessoa pensasse em fumar, além de prejudicar a saúde dela, ela vai pagar caro por isso, né? Então, às vezes, economicamente, a pessoa acaba deixando de fumar, de beber, porque vai, além de prejudicar a saúde física, né, a sua integridade, vai também prejudicar o bolso. Já acho muito ruim a questão da gasolina, do petróleo, do combustível, porque não é bem uma escolha nossa, né, gente, usar esse tipo de energia, esse tipo de combustível, digamos assim. Tudo bem que nós temos a energia solar, nós temos opções de carros elétricos, mas os custos para a gente ter acesso a esse tipo de produto é muito alto. Então, assim, o governo também não vejo assim um grande incentivo para baratear os custos, por exemplo, para que eu coloque energia solar na minha casa e depois que eu consiga comprar um carro elétrico e assim abastecer o meu carro sem utilizar a rede elétrica, enfim. Então, a maioria das pessoas usa o que? O combustível, né? O que é o petróleo, a gasolina, o diesel, enfim. E que é prejudicial ao meio ambiente, todos nós sabemos. E vai ter um custo alto. Já é alto, vai ter um custo alto. E eu não acho tão justo assim, mas criaram isso. Vamos ver se, através dessa reforma tributária, teremos incentivos para buscarmos alternativas de veículos menos poluentes, de também incentivo em relação à energia solar, energia eólica, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o combustível tá aí, gente. Ele é caro. Tá? Então, é um tributo adicional aplicado a produtos específicos que geram impactos negativos à saúde pública ou ao meio ambiente. Ele tem como objetivo desestimular o consumo de itens prejudiciais, como cigarros, bebidas alcoólicas e combustíveis fósseis, promovendo a sustentabilidade e a saúde coletiva. Então, vamos lá. O caráter regulatório. O IS tem como objetivo desestimular o consumo de itens prejudiciais à saúde, como cigarros, bebidas alcoólicas e combustíveis fósseis, buscando promover sustentabilidade e saúde pública. As alíquotas serão diferenciadas e definidas de acordo com o impacto de cada produto, sendo o tributo extrafiscal mais regulatório do que arrecadatório. Incidência em produtos específicos. O IS será cobrado sobre itens que prejudicam a saúde, já falamos aqui, né? Ah, tá. Eu repeti aqui sem querer. A competência federal, então o IS será de competência exclusiva da União, garantindo uma política nacional uniforme para regular o consumo desses produtos. E como será essa base de cálculo? A base de cálculo do imposto seletivo é através do valor da venda na comercialização, o valor de arremate na arrematação,
o valor de referência na transação não onerosa ou no consumo de bens, é a extração de bem mineral ou comercialização de produtos fumígenos, o valor contábil de incorporação do bem produzido ao ativo imobilizado. Não dá para enxergar aqui porque o slide foi até uma parte que ficou cortado, mas também sobre a receita própria da atividade de loterias e bets, que são os jogos de apostas, que se vocês quiserem conferir, está na Lei Complementar 214/2025, no artigo 414. As alíquotas elevadas e variáveis, então, o IS terá alíquotas definidas de acordo com a natureza e o impacto do produto. Então, o produto com maior impacto negativo à saúde e ao meio ambiente poderão ter alíquotas mais elevadas para desestimular o consumo, como nós já conversamos antes. Também tem um lado bom, gente, que é a isenção para produtos essenciais, tá? Então, produtos de necessidades básicas ou que não apresentam características nocivas não serão tributados pelo IS. Isso assegura que o imposto tem um foco seletivo e não amplia a carga tributária sobre itens essenciais, tá? A arrecadação vinculada. A receita obtida com o IS poderá ser destinada a áreas específicas, como a saúde pública, a proteção ambiental e as campanhas educativas. Então, assim, isso é muito legal, gente, porque nos estudos que nós fazemos sobre os tributos, uma das coisas que eu percebi é que não havia é, essa destinação específica. Por exemplo, é muito comum o cidadão comum que não tem muito conhecimento da lei achar que ao pagar, por exemplo, o IPVA, ele está contribuindo com o asfalto, com o asfalto da cidade, né? Com o asfalto do estado, que ao pagar ali o tributo em relação ao veículo vai ser destinado ali para melhorias asfálticas e não é o que ocorre, porque os impostos, eles normalmente eles não são vinculados, eles não podem ser vinculados, né? E diferentemente, ou então assim, uma inovação da reforma tributária é que através do ISS haja essa vinculação. Então vai ser muito legal então para poder fazer campanhas publicitárias em relação à saúde pública, levar dinheiro mais para o SUS, né, para o meio ambiente, em campanhas educativas, eu achei isso muito bacana, tá? Então, essa vinculação garante que os recursos arrecadados sejam aplicados em finalidades relacionadas à regulação dos itens tributados. Eu achei fenomenal isso daí, tá? Então, diferente de tributos como IBS e CBS, que tem foco arrecadatório, o IS possui caráter regulatório, buscando promover maior bem-estar social e ambiental, contribuindo para mudanças positivas à sociedade. Então, assim, vamos a um exemplo prático, tá? Então, eu coloquei aqui o do cigarro e da bebida. Um maço de cigarro vendido por R$ 10 pode ter uma alíquota de IS de 50%, adicionando R$ 5 ao preço final. Esse aumento de preço visa desestimular o consumo e gerar receita para programas de saúde pública. Uma garrafa de uísque vendida por R$ 100 pode ter um IS de 40%, equivalente a R$ 40. Esse valor adicional pode ser usado para financiar políticas de combate ao alcoolismo. Então é bem legal isso daí. Outra coisa importante é que a reforma tributária traz mudanças no ITCD e no IPVA. Então, o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, ele vai ter isso daqui, ó. Uma das principais mudanças é a introdução da progressividade no ITCD.
onde heranças e doações de alto valor serão tributadas de forma proporcional, visando reduzir desigualdades. Então, antes as alíquotas variavam entre 2% e 8%, conforme o Estado, mas agora serão definidas por lei complementar, garantindo mais equidade. Além disso, transmissões e doações para instituições sem fins lucrativos, como aquelas nas áreas de educação, assistência social, e saúde, serão isentas de impostos, desde que cumpram os requisitos legais. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, passou por importantes alterações. Agora, sua incidência inclui veículos aquáticos e aéreos, como barcos e aviões, desde que não estejam imunes por serem utilizadas para transporte de cargas, passageiros ou pesca artesanal. Além disso, o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas, permitindo que estados reduzam a tributação sobre veículos menos poluentes, incentivando práticas ambientalmente sustentáveis. Gente, tudo bem, né? A tributação, mas também para adquirir esses veículos também deveria ter um incentivo maior. É minha crítica. Bom, eu coloquei essa figurinha aqui do CBS e o IBS. Então, o CBS vai ter em torno de 8,8%, IBS 19,2%, com um total em 28%. Então, aqui também nós podemos fazer um comparativo, tá? Dos tributos atuais e como vai ficar lá na frente com os novos tributos, tá? Então, essa coluna em que está escrito tributo atual, ICMS estados, ISS municípios, IPI federal, PIS, COFINS tal, tem uma alíquota média atual em percentuais. Por exemplo, o ICMS 17 a 20%, ISS 2 a 5%. O IPI federal de 5 a 15% e o PIS/COFINS federal 3,65% a 9,25%. Então, com o novo tributo, tirou tudo isso daqui, vai ter o IBS, que vai engolir o ICMS e o ISS, vai ter uma alíquota estimada em 19,2%. Por mais que pareça que é muito alto, se nós vermos que tem ICMS que custa 20%, se for contar com mais o ISS, então, na verdade, vai acabar reduzindo. Não é alto como aparentemente dá aquele impacto, assim, mas não é. Então, vai dar uma melhorada aqui. O CBS, ele vai engolir aqui o PIS, COFINS federal, enfim, e ele vai ter uma alíquota estimada em 8,8%. O sistema de arrecadação vai ser unificado, então os tributos sobre consumo, como o IBS e o CBS, serão arrecadados em um único sistema. Isso vai simplificar o processo de reconhecimento e fiscalização e reduzir os custos para empresas e para o governo. Autonomia para definição de alíquotas, então IBS, estados, Distrito Federal e municípios poderão definir suas próprias alíquotas do IBS, mas a aplicação será igual em todo o território de cada estado ou município, sem discriminação entre setores ou regiões. Então, o CBS, a alíquota da CBS será definida pela União e será aplicado em todo o Brasil. Distribuição com base no consumo. A arrecadação dos tributos sobre consumo será distribuída ao ente federativo onde o bem ou serviço foi efetivamente consumido. Essa mudança elimina a lógica atual em que parte dos tributos são destinados ao local de produção e promove uma maior equidade entre as regiões produtoras e consumidoras. A regra de transição para as alíquotas.
Então, durante o período de transição, de 2026 a 2032, os tributos antigos como ICMS, ISS, PIS e COFINS coexistirão com os novos tributos. Observação: o PIS e a COFINS serão extintos em 2027, então as alíquotas do IBS e CBS serão gradualmente aumentadas, enquanto a dos tributos antigos serão reduzidas para que não haja impacto abrupto, né, na economia. Pessoal, é isso. Eu sei que parece um pouco complicado no começo, são termos novos, mas provavelmente a mídia vai bater muito em cima, logo é só uma questão de tempo, né, que nós vamos nos familiarizando com os termos. Muita coisa nova, muita coisa antiga, graças a Deus, saindo, vai eliminar muitas burocracias aí. No entanto, ainda falta muita coisa para a gente conversar, tá? Ainda vou trazer um terceiro vídeo e possivelmente um quarto vídeo para nós finalizarmos o assunto sobre a reforma tributária. O que eu quero colocar aqui para vocês é que assistam de novo, tá? Se não entenderam alguma coisa, eu já falei várias vezes no vídeo anterior, mas vou colocar aqui também. Coloquem as suas dúvidas nos comentários, tá? O que eu não souber, eu vou buscar me inteirar do assunto para trazer a melhor resposta possível. Dependendo do contexto das dúvidas, isso pode gerar até mesmo novos vídeos, do qual eu venha trazer aqui uma explicação sobre o tema para vocês, tá? É interessante saber que agora nós vamos ter um pouco mais de visão do que nós estamos pagando. Eu acho isso muito bacana. É, E a reforma tributária, ao meu ver, até o momento, a minha humilde opinião, ela veio realmente melhorar. Então, mas ainda acontecem muito no nosso país a questão de empresas, de comércios, principalmente o varejista, em pagar impostos mais de uma vez, principalmente no campo monofásico. E isso eu vou explicar depois para vocês, tá bom? Então, eu creio que com a reforma tributária, nessa transição em que tem os impostos novos entrando e os antigos continuando, mesmo que em proporções maiores ou menores, eu creio que pode também haver, eu não digo bitributação, porque bitributação seria assim, o município cobrar e a União cobrar também, seria uma coisa bem mais assim ampla, né? Não seria isso. Quando você paga duas vezes o mesmo imposto, aí é por um outro motivo, não é bitributação, é um erro mesmo, um equívoco, às vezes ali no cadastro da sua loja, do seu comércio, um errinho na contabilidade ou no sistema informatizado, mas que é possível fazer essa restituição. E isso eu vou explicar loguinho para você, tá bom? Que é aí empresário que talvez tenha interesse aí em buscar retirar esses impostos a mais aí pagos e pedir a restituição para o governo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, comentem, compartilhem esse vídeo e até o vídeo 3. Obrigada!